Tema de hoje, o fechamento da porta da graça. E eu queria começar com uma história que as crianças adoram, né? Lá em casa eu tenho 3 crianças, e se você perguntar assim, qual é a história preferida? Eles vão dizer, é a Arca de Noé. Quantos anos demorou Noé para construir a arca? 120 anos. E enquanto ele construía, ele pregava. E o que ele pregava? Vai vir um dilúvio. Vai vir chuva. E esta arca está sendo construída para salvar-nos desse dilúvio. Olha o que diz o livro de Gênesis. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Agora olhe com atenção a última parte do verso. E o Senhor fechou a porta após ele. Após ele quem? Após Noé. Então, depois que todos os animais entraram, quantos animais? Nós não sabemos quantos, mas nós sabemos que eram 7 casais de animais limpos e 1 casal de animal imundo. E depois que todos entraram na arca, Noé, quem sabe, olhou para trás e tenha perguntado, mais alguém? Alguém mais quer entrar? Mas ele já havia pregado 120 anos e ninguém acreditava que viria um dilúvio. Então Noé entra. E depois que ele entra, a Bíblia diz que Deus fechou a porta após ele. Não foi Noé quem fechou a porta. Por que Deus fechou a porta? Porque a mensagem havia sido anunciada por 120 anos. Aqueles que tiveram a chance de escolher, escolheram não entrar. E então, depois de alguns dias, começou a chover. E quantos dias choveram? 40 dias. E quando as pessoas começaram a ver a chuva, e começaram a se desesperar, e eu fico imaginando quantas foram até a arca, e tenham batido na arca, ou na porta da arca, dizendo, Noé, deixe-nos entrar. Mas quem é que havia fechado a porta? Deus. Nem se Noé quisesse abrir aquela porta, ele abriria. E as águas foram lentamente subindo. E eu fico imaginando que os povos antediluvianos começaram a buscar os locais mais altos da terra para escapar da água, até que finalmente as águas cobriram os mais altos montes que haviam, e toda aquela geração pereceu nas águas. Todos morreram, porque a porta se fechou. A expressão porta da graça não aparece na Bíblia, mas esse ensino está solidamente fundamentado na palavra de Deus. E o que significa essa expressão dentro da nossa teologia? É que esta porta representa a oportunidade de salvação. E o fechamento da porta da graça aponta para um momento na história em que o ser humano não mais terá a opção. No caso dos povos antediluvianos, por 120 anos Noé pregou, e eles não acreditaram na pregação. Mas quando se fechou a porta, quem sabe as circunstâncias levaram muitos a agora querer entrar na arca, mas não podiam mais, porque o limite havia sido excedido. A porta estava fechada. Uma oportunidade de salvação foi perdida. E toda aquela geração se perdeu. Chegando no Novo Testamento, nós encontramos Cristo, o maior mestre que o mundo já conheceu. E Cristo era especialista em dar lições. Lições das quais as pessoas jamais se esqueciam. Prova disto é o Evangelho, que foi escrito por pessoas que ouviram Cristo pregar. E eles escreveram as histórias. E uma delas, registrada aqui, é a parábola das 10 virgens, contada por Cristo e registrada por Mateus no capítulo 25. A história você já conhece, né?
10 virgens se preparavam para um casamento. E como funcionava o casamento nos tempos bíblicos? O noivo saía com um cortejo e ia até a casa da noiva. Pegava a noiva e ia então para a casa do seu pai. E lá começava a festa, as bodas. Quanto tempo duravam as bodas? Vários dias, às vezes uma semana de celebração. E quando Cristo conta essa parábola, ele estava em Jerusalém com os discípulos e ele percebeu que vinha ao longe na estrada um grupo como este. Um grupo junto com o noivo, com suas lâmpadas. E isto era uma tradição conhecida pelos discípulos. E à medida que esse grupo se aproximava dos discípulos, aquele cortejo alegre e festivo, o noivo encabeçando todos, Jesus pega a cena e diz: olha, sabe como será o reino dos céus ou a vinda do Filho do Homem? É como se 10 virgens fossem se preparar para as bodas. Elas estavam à beira da estrada esperando o cortejo passar. Só que em dado momento, o noivo demorou. E não era costume de fato que estas cerimônias entrassem tarde na noite, porque o povo tinha o hábito de dormir muito cedo. Mas o noivo demorou e todas adormeceram. Mas quando chegou na hora mais alta da noite, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo, vamos ao seu encontro. E todas as virgens despertaram. Mas 5 delas, além das lâmpadas, haviam trazido azeite de reserva, e 5 não haviam trazido. Então as que tinham o azeite seguiram o cortejo e entraram para a festa com o noivo. E as que não tinham, pediram às que tinham emprestado. Mas elas não poderiam emprestar, senão faltariam para ambas. Então elas foram aconselhadas a buscar quem vendesse. E elas foram. Mas quando elas voltaram, Jesus diz assim em Mateus 25:10: saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Fechou-se a porta. As 5 nécias voltaram tentando entrar e disseram: abre-nos a porta. E o noivo responde: eu não conheço vocês. A porta já está fechada. Ou seja, as bodas já haviam começado. E quem havia entrado estava dentro da festa, celebrando, e quem estava fora estava completamente perdido. Essa é uma história contada por Cristo para ilustrar o ensino de que haverá um momento em que a porta vai se fechar. O livro do Apocalipse também ensina isso. Aqui no capítulo 22, verso 11, João escreveu que vai chegar um momento em que deve continuar o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Então, Apocalipse 22, 11 fala desse fechamento da porta da graça. Até aí havia chance. Quem entrou, entrou. Quem não passou por essa porta, não pode passar mais. A oportunidade foi dada para todos igualmente. E aqueles que não se ativeram, aqueles que não se aperceberam, aqueles que não estavam conscientes desse momento, eles perderam a chance de salvação. Deus quer que alguém se perca? Não. Cristo disse assim para Nicodemos: porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. O que Deus deseja para mim e para você? Vida eterna.
Deus não quer que nenhum ser humano morra. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a quê? Ao arrependimento. Deus não quer que ninguém morra. A palavra de Deus é clara em ensinar de que o fogo eterno foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. Não é para o ser humano. A Bíblia ensina isso. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, os seres humanos que serão destruídos com Satanás é porque eles não escolheram a salvação que Deus oferta para mim e para você. E Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora, infelizmente, nem todos chegarão. Nós teremos mais salvos ou mais pessoas perdidas? Mais perdidos. Se você for para Apocalipse capítulo 20, João escreveu de que o número dos perdidos será como a areia do mar. É verdade que muitos se salvarão, porque no capítulo 7 ele também viu uma grande multidão de salvos. Mas nós teremos mais perdidos do que salvos. Por quê? Porque muitos preferem a porta larga. Não querem o caminho estreito. Muitos não estão atentos à questão espiritual. E Jesus foi claro em dizer de que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder a sua alma. O que significa isso? A sua salvação. De que adianta você conquistar tudo nessa vida e perder a sua salvação? Deus não quer que ninguém se perca, mas finalmente a decisão quem toma somos nós. E não querendo que ninguém pereça, Deus então nos colocou lá no céu um advogado. E Jesus está nesse exato momento lá no santuário celestial como nosso advogado. Olha o que escreveu João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês o quê? Não pequem, não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Então Cristo hoje no santuário celestial, ele é advogado. Agora, quando é que a porta da graça se fechará de forma coletiva? Eu falo de forma coletiva porque de forma individual, ela pode fechar em momentos diferentes. Porque uma pessoa quando morre, todo mundo que morre, ou morre salvo, ou morre perdido. Ninguém depois de morto é que vai ver se está salvo ou está perdido, se vai mudar de lado. Impossível. A pessoa quando expira, quando dá o seu último suspiro, quando morre, ela morre salva ou morre perdida. Não tem como mudar isso. Agora, haverá um momento em que de forma coletiva, essa oportunidade de salvação vai deixar de existir. Quando? Quando Jesus deixar esse local, deixar o santuário celestial. E olha o que disse o profeta Daniel sobre esse momento. Nesse tempo, se levantará Miguel. Quem é Miguel em Daniel? É Cristo. Ele vai se levantar. E por que ele vai se levantar? Porque em algum dia ele se assentou. E quando é que Jesus se assenta em Daniel? No capítulo 7. Quando se estabelecem tronos. Lá está assentado o ancião de dias, que é Deus. Eu vou ler esse verso com vocês. Então, nesse tempo vai se levantar Miguel. Por que ele se levanta? Porque no capítulo 7, verso 13, é dito que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então o pai está no trono para julgar, o filho vem, vai até o pai, os tronos estão ali, todos se assentam, abrem-se os livros e começa o juízo. Esta cena de Daniel capítulo 7 teve lugar lá em 1844.
começou o juízo. Jesus começou uma nova função no santuário celestial. Agora ele é sumo sacerdote. E ao findar desse período de sumo sacerdócio, ele vai voltar à terra. Então, quando ele termina esse ofício, quando conclui-se o julgamento lá no santuário celestial, ele deixa o santuário, ele deixa de ser advogado. E quando ele deixar o santuário celestial, é o que está escrito em Daniel 12:1. Se levantará Miguel. Acabou a graça. Acabou a chance de salvação. É por isso que o livro de Hebreus nos aconselha hoje, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem o quê? Sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém que intercede junto ao Pai. E é por isso que nós temos que buscar esta relação com esse advogado. É por isso que nós temos que aproveitar enquanto a porta está aberta, enquanto há chance de salvação. É por isso que a voz do profeta tem que ser ouvida, quando o profeta diz assim: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Agora é o tempo de salvação. Eis o tempo oportuno. Então nós estamos vivendo nos dias da porta aberta. E nós temos que todos os dias aceitarmos a dádiva da vida eterna que o céu nos oferece. Essa é uma experiência contínua. Isso não acontece uma vez na nossa vida e nunca mais se repete, não. É uma experiência diária. É uma experiência diária. A oportunidade de salvação tem que ser buscada todos os dias. O que é que ensina o profeta? Que as misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Por quê? Porque nós precisamos dessa misericórdia. Então, enquanto há graça, nós temos que buscar aceitá-la. Eu queria voltar mais uma vez com o discurso de Cristo a respeito do fim. E aqui, em Lucas 17:26, ele diz claramente: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lembra da introdução do estudo de hoje? Assim como foi nos dias de Noé. Noé pregou 120 anos e as pessoas não estavam nem aí para a pregação de Noé. O mesmo acontece hoje. A pregação está sendo feita, as igrejas estão abertas, o evangelho está sendo anunciado, mas quantas pessoas se interessam pelo evangelho? O interesse de hoje é outro. As pessoas querem outras coisas. Como nos dias de Noé, busca-se a satisfação própria. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, a vida na sua rotina, até que Noé entrou na arca e fechou-se a porta. Ou seja, o pregador de justiça, que pregou por 120 anos, ao invés de colocar pessoas na arca, colocou animais, porque ninguém quis aceitar sua pregação. Jesus continua. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Eu pergunto, estas coisas mencionadas por Cristo são ruins? Não. Então, o que Jesus quer destacar aqui? Eles viviam a vida como se nada fosse acontecer. Eles tocavam suas rotinas. E ele diz, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, ou do céu fogo, e enxofre. E o que aconteceu? Destruiu a todos. Então Cristo está trazendo para mim e para você hoje, para nós que vivemos
esta realidade de duas histórias. Uma geração que se perdeu nas águas e uma multidão que se perdeu no fogo. Mas em ambos os casos, eles viviam suas vidas rotineiras como se nada fosse acontecer. Resultado, perderam a salvação e a vida eterna. Eu gosto muito dessa imagem. Os anjos apressando Ló, suas filhas, a esposa, e a orientação foi muito clara. Fujam e não olhem para trás. E quando a família de Ló estava quase entrando em Zoar, não é? A cidade? Quase entrando em Zoar. O que fez a mulher de Ló? Olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Por que é que ela olhou para trás? Porque ela estava fugindo de Sodoma, mas o coração estava em Sodoma. Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não saía do seu coração. E pensando em deixar tudo que ela tinha para trás, sua vida, sua bela cidade, ela virou uma estátua de sal. E agora vem Cristo no Novo Testamento e diz o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Outro dia eu fiquei curioso a respeito dessas duas histórias contadas por Cristo. E eu fui para a Bíblia fazer uma pesquisa. E você sabe quantos anos separam esses dois eventos? Quantos anos separam a destruição de Sodoma do dilúvio? Cerca de 500 anos. Cerca de 500 anos. Agora, quando você começa a estudar a vida de Noé, você percebe que Noé viveu muito. Seus filhos também, seus netos. E sabe o que nós concluímos? Que por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, ali estavam, quem sabe, os filhos de Noé, os netos de Noé. E todos haviam conhecido a história da arca e de uma geração que se perdeu porque não ouviu a voz de Deus. E agora, diante de uma nova ameaça, você está lembrado que Abraão intercedeu pela cidade, por seu sobrinho? E a que número Deus chegou em sua paciência com Abraão? 10. Tá bom, Abraão. Se eu achar 10 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade. Mas ele não achou. E por isso a cidade foi destruída. Jesus, quando trouxe essas duas experiências à nossa memória, é para ilustrar como seriam os dias finais. Estamos vivendo num mundo onde ninguém se preocupa com a questão espiritual e onde o diabo ganha terreno com todas as atrações, passatempos, invenções que levam as pessoas cada vez para mais longe de Deus e cada vez mais para a satisfação e orgulho próprio. Lembrai-vos da mulher de Ló. A porta vai se fechar em breve. E Cristo, que é hoje o nosso sumo sacerdote, deixará suas vestes sumos sacerdotais, colocará suas vestes reais e virá à terra. Mas lembra da pergunta? Porventura, achará o Filho do Homem fé na terra? Quando ele voltar, quantos terão aceito a graça que foi ofertada? Quantos terão aceito a oportunidade? Então, antes que a porta se feche, nós precisamos entrar por ela. E isso tem que ser diário. E eu queria mencionar um último evento para vocês.
Não é apenas a morte que pode ceifar das pessoas a chance da vida eterna. Tem uma outra coisa. O pecado contra o Espírito Santo. Porque qualquer pessoa que peca contra o Espírito Santo não tem mais possibilidade de salvação. Então há um momento escatológico em que a porta vai ser fechada, a porta se fecha para aqueles que morrem, mas é possível ainda fechar para os que estão vivos. E isso acontece quando alguém comete o pecado contra o Espírito Santo. Pastor, o que é pecado contra o Espírito Santo? Jesus falou: todas as vossas blasfêmias, todos os vossos pecados serão perdoados. Se alguém blasfemar contra o Filho, isso vai ser perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito, isso não será perdoado. E o que significa blasfemar contra o Espírito? É você resistir tanto ao Espírito, que você se coloque numa posição onde você não mais ouça a voz dele. É você insistir tanto no pecado, que a sua consciência torna-se cauterizada. Eu nasci numa cidade chamada Aimorés. Eu tinha uma avó que morava lá. E na minha infância eu me lembro muitas vezes de visitar a minha avó com minha mãe. Ela morava no alto de um monte, mas lá embaixo, no sopé, passava a linha férrea do trem Vitória Minas. E todas as vezes que no mês de janeiro, nas férias escolares, eu ia para lá com minha mãe, a gente dormia na casa da minha avó. Quando dava 10 horas da noite, era o horário do trem passar. E quando ele chegava perto do local, ali haviam cruzamentos, ele tinha que buzinar, era um tipo de alerta que dava. E quantas vezes a gente acordava com aquele barulho do trem tocando sua buzina para alertar as pessoas no cruzamento de que ele se aproximava. Isso aconteceu na primeira noite, na segunda noite, na terceira noite. Eu acordava assustado com aquilo, mas houve um dia, uma noite da semana, que eu perguntei à minha mãe e minha avó: o que aconteceu com o trem ontem? E elas disseram: nada. Mas ele não passou? Não, ele passou. Ele passou e ele tocou a buzina. Mas eu havia me acostumado com o barulho. Chega o ponto daquilo não mais incomodar. Pecado contra o Espírito Santo é isso. É você se acostumar. É você insistir no que é errado. E você faz o que é errado a tal ponto que você acha que não é mais pecaminoso, problemático, errado. E alguns carregam essa dúvida no coração. Pastor, eu cometi esse pecado? Será que eu cometi? Bom, o fato de você estar hoje dentro de uma igreja é um bom indício de que você não cometeu. Porque é o Espírito quem nos atrai. O fato de você estar conectado com a gente aí na internet é um bom indício. Porque se você está reservando um tempo para estudar a palavra de Deus, para aprender da Bíblia, isso é um indício de que o Espírito está atuando. Por isso, meus amigos, vamos hoje mais uma vez correr para a cruz, porque a nossa única esperança é todos os dias abraçarmos essa graça, por ela sermos alcançadas e entrarmos por essa porta. Porque um dia ela vai se fechar, mas que quando isso acontecer, eu e você estejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. E se nessa noite tem alguém aqui na igreja que tem se sentido longe do Senhor, tem feito coisas que não agradam ao Senhor, e se você percebe isso, se o Espírito te impressiona com isso, que hoje você possa tomar a decisão de abandonar tudo que separa você de Cristo. 3 cruzes no Calvário. Na cruz do centro, alguém morria pelo pecado. Na cruz do ladrão que aceitou,
alguém morreu para o pecado. E na outra cruz, do ladrão que rejeitou, alguém que morreu no pecado. A história vai se repetir. Pessoas que aceitam, pessoas que rejeitam. E para todos nós, nunca nos esqueçamos de Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo ensino da Tua palavra que nos mostra que a porta ainda está aberta. Cristo ainda está no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Nos ajuda, Pai, hoje a entrarmos por essa porta, a não perdermos a chance de termos a Tua graça sobre a nossa vida e de nos prepararmos para a vida eterna. Tome conta de todos nós que aqui estamos, de cada amigo e de cada amiga que nos assiste agora pela internet. Que o Teu Espírito Santo possa abraçar onde quer que eles estejam e que nós possamos tomar a maior de todas as decisões que o ser humano pode fazer. Entregar o nosso coração ao Senhor Jesus e recebermos o dom da vida eterna. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu perdão e prepara-nos para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.